isso é uma coisa santa, né? Isso é uma coisa que já é praticada desde os primórdios da humanidade e merece toda essa santificação. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar de Dance, 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 do I'm With You. Primeiro disco aí que tem a ingresso do Josh Hoffler. Então... esqueci o nome do cara, né? Mas o King Hoffler, né? Talvez seja isso, não sei. Mas dos dois discos que ele gravou, não é o meu favorito. Eu prefiro muito mais o The Getaway, por sinal tá no meu top 5 dos Chili Peppers. Já fizemos vídeos sobre isso. E a princípio aí, Dance, 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 né? Tem uma pegada bem música brasileira, né? Tem um lance meio baião, né? Umas músicas mais aí pro centro-norte do Brasil, assim, né? Então tem uma pegada bem cultural, né? Então os Chili Peppers aí pegando influências de vários outros estilos e também nunca se mantendo, os músicos que são, né? Nunca se mantendo aí parados ou travados sempre nas mesmas ideias, né? Então acho que nesse quesito, assim, o Chili Peppers é uma banda que é muito inquestionável, né? A gente vê que eles nunca ficam presos a uma mesma influência, assim, eles se permitem explorar diversas vertentes musicais, assim, e trazer inspirações diferentes na hora de criar suas músicas. E eu acho que também o I'm With You marca, né, essa necessidade da banda de buscar inspirações diferentes com a saída do Frusciante. Então, nada mais justo do que ter uma música aí que encerra o disco com uma pegada bem diferente do costume, assim, né? Uma música mais calminha, mais reflexiva, né? Eu dei uma olhadinha na letra por cima, assim, não tem nada de muito sobrenatural, de referências que a gente está acostumado do Anthony, assim, né? Então é totalmente uma pegada diferente, acho que talvez até para quebrar a rotina que as pessoas têm, né? Das expectativas que as pessoas têm do como o Chili Peppers escreve as suas músicas, né? E como sempre, né? E talvez a minha maior crítica para os Chili Peppers é porque eu, particularmente, eu gosto muito quando um CD ou um disco encerra pra cima, né? E os Chili Peppers, eles gostam muito de encerrar os discos acalmando, né? Então, pra mim, é muito curioso tu vir de um disco que... Claro, o I'm With You não é um disco quebradeira, mas, né, tem vários outros discos dos Chili Peppers que tem, assim, toda aquela pegada, toda aquela energia e parece que pra terminar o disco, né? Que é ao contrário de um show, né? Geralmente a gente termina um show com a música mais empolgante para as pessoas serem satisfeitas e parece que quando a gente está gravando um álbum, pelo menos na metodologia, né? Que os Chili Peppers criaram para eles mesmos, isso não se aplica, assim, eles acham outras maneiras de encerrar o disco, talvez desaquecendo os motores, né? Então eles deixam geralmente as quebradeiras pro meio, né? Início, meio do disco e o final já dá aquela, né, acalmada nas músicas, né? Válido, é um tipo de composição. E aí também acho que eu gostaria de perguntar para vocês, porque eu andei conversando com o Rodrigo esses dias, né? Se vocês se interessariam em a gente ter talvez, não um quadro, né? Porque nossas vidas também são bem corridas, assim, mas algumas coisas esporádicas falando sobre novidades musicais, assim, né? Fazer alguma coisa mais juntos, porque, claro, a presença dele no canal sempre é legal, mas como a correria da vida rotineira não nos permite nem sempre estar juntos, então a gente não consegue, mas a ideia era talvez fazer algum quadro ou alguma coisa mensal, talvez, comentando notícias musicais, né? Coisas surpreendentes, né? 2023 não foi um ano muito próspero para música, assim, 22 foi menos ainda, 23 deu uma aquecida e agora 24 já inicia aí, né, com uma grande notícia, né, confirmado, Eloy Casagrande como baterista do Slipknot, e aí Kings of Leon lançando disco novo, então a gente tem bastante coisas que estão já em movimento no mundo da música tão recente no ano, e talvez, né, ter um segmento de notícias ou comentários sobre coisas atuais talvez fosse interessante, não sei se acha que é interessante ou não, ou tem alguma sugestão de alguma coisa que a gente possa abordar para continuar conversando sobre música, mas talvez de uma forma um pouco diferente, né? Além da tradução, pode deixar aí embaixo nos comentários. Então vamos falar da música de hoje, Dance, Dance, Dance. Então o título da música, né, é meio fácil de a gente conseguir decifrar, Dance, 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 né? A ideia de dançar, e que talvez seja a temática da música, é que a pessoa tá livre, né? Ela tá se expressando. A dança é uma forma de se expressar corporeamente através dos ritmos sonoros, né? Então tem várias coisas aí que podem ser tiradas simplesmente, né? Ou da frase tão simples que é
Dance, né? Dance várias vezes, se permita dançar, talvez. Vamos ver o que ele quer dizer nessa música. You got yours and I've got mine. She got his and she got shine. Under moon and overseas. She got those and we got these. Né? Então, Anthony aí brincando com as palavras, né? Tentando rimar. Sem nada muito, né? Sem uma referência muito obscura. Mas você tem o seu e eu tenho o meu. Ela tem o dele e ela tem o brilho. She got his and she got shine. Né? Então, ela tem o dele. O que será que ela tem dele? Né? Pode ser o amor, pode ser uma parte corporal, pode ser um sentimento, né? Pode ser várias coisas, né? Então, ela tem algo que é dele e ela tem o brilho, né? Então, talvez aí uma moça encantada por ter um relacionamento também, né? She got his, né? She got his, a gente poderia completar, né? She got his friendship, she got his love, she got his mind, she got his heart, she got his, né? Tem várias coisas que ela pode ter de uma outra pessoa, né? E aí ela brilha porque tem essas coisas, né? Admiração, né? Tem muitas coisas que podem ter. Under moon and overseas. Então, debaixo da lua e através do oceano, né? Então, aí uma coisa intercontinental, né? Uma viagem, né? E geralmente overseas, né? Para nós, o overseas seria uma viagem internacional, para eles também, né? Tudo aquilo que cruza o oceano. Uma boa anedota, porque isso é uma coisa que já faz um tempinho que eu não falo sobre isso no canal, e a letra é curtinha, então a gente pode desviar também hoje. A gente tem esse medo de falar inglês, né? Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas sempre passando por isso, né? Sabem tudo de gramática, entendem muito bem como a língua funciona, a estrutura, às vezes conseguem assistir um filme, um seriado sem legenda, mas aí na hora de conversar, aí dá aquele medinho, né? Dá aquela tremedeira, aquela ansiedade, aquela insegurança. E aí o que acontece é que é o seguinte, eu tinha um colega no Canadá, canadense nativo, e aí overseas me disparou essa história, né? Ele sempre cresceu ali falando inglês, não tinha problemas em falar inglês, mas ele acreditava e era uma pessoa extremamente sem cultura. Então não quer dizer que o outro é de outro país que ele é mais culto que nós. Às vezes a gente, por ser brasileiro, a gente admira muito mais e tem uma noção muito melhor da cultura do outro do que ele mesmo. Lá tem muita gente que tem preguiça de falar a sua própria língua e um mal da civilização norte-americana, né? Canadá, Estados Unidos ali, é que eles não se interessam muito em aprender cultura do resto do mundo. Então, o overseas, eu lembro desse colega que era uma pessoa extremamente sem cultura, né? Porque ele falava, e aí o que acontece quando a pessoa não tem cultura, ela faz questão de falar, né? E quanto mais ele falava, mais ele mostrava e demonstrava para todo mundo que ele não tinha cultura, né? E o que fazia com que ele envergonhasse, né? Se envergonhasse, mas talvez ele não estava nem aí, enfim, não é meu papel julgar, mas tem o lado também que ele falou isso assim, eu tô muito feliz porque eu vou ir para os Estados Unidos. A gente estava no Canadá, ele estava feliz em fazer uma cidade para os Estados Unidos. E ele disse, vou fazer uma viagem overseas. Só que para tu fazer uma viagem overseas, que é sobre o mar, né? Tu tem que fazer uma viagem longa, né? Tu tem que cruzar o oceano para fazer uma viagem overseas. E, né? Ele achava que simplesmente ir para outro país, mesmo que seja um país vizinho, era uma viagem overseas, né? Então, a pessoa que fala inglês, que na própria palavra está dizendo sobre o mar, e entre o Canadá e os Estados Unidos não tem mar, essa pessoa achava que era uma palavra que significava, né? Qualquer tipo de viagem que era para outro país. Então isso aí prova, não prova, né? Não prova nada. Minha intenção também não é provar nada para ninguém, mas talvez essa ideia de dica, assim. Tem muita gente em outros países que não se importa em aprender tão bem, em falar tão bem, em conhecer tão bem a língua e a cultura de outros países. Então, na hora de falar com alguém, relaxa. Fala o teu inglês do jeito que tu consegue, do jeito que tu pode, com o conhecimento que tu tem, porque tem gente lá em cima, em outros países, que são extremamente desculturados com a sua própria língua e com a sua própria cultura, assim. Então, vamos de volta para a letra. Então, resumindo aqui, né, debaixo da lua significa que está de noite, né? Dançar de noite, uma coisa muito comum, uma conotação de curtição, né? A pessoa está curtindo a sua noite dançando, and overseas, né? Então, talvez a ideia de fazer uma viagem internacional que tem que passar, né? Tem que ser uma viagem não só internacional, como intercontinental, né? Tem que passar o oceano para poder fazer esse tipo de viagem. E aí tem essa ideia também de que pessoas de qualquer outro lugar do mundo também têm essa experiência de dançar sobre o luar, né? Então essa ideia de se divertir, né? E a ideia também da individual, né? Cada um tem o seu aqui, né? Ele tá listando coisas que, tipo, ela tem o dela, eu tenho o meu, ela tem o dele, né? Então, conexões, relações, né? Celebrações. Interessante, né? Uma letra bem diferente, né? E até porque, né? Acho que como eu falei na introdução, o I'm With You era um momento diferente para os Chili Peppers, né?
she got those and we got these, né? Então, ela tem esses e nós temos esses, né? Those and these dá na mesma, né? Mas como é que a gente pode diferenciar, né? Those são esses, these são aqueles, né? Ou vice-versa, assim, né? Esse é um momento que o inglês ele é muito contextual, assim, mas não faz muita diferença, né? Mas só pra gente botar uma maliciazinha, então, né? Pra explicar e também talvez ajudar a diferenciar a palavra. She got those é a ideia de que ela tem seios, né? Então, essa frase em específico é a ideia de que ela tá dizendo assim, ela tem esses, né? Então, ele tá... no inglês, essa frase em específica, assim, traduzindo diretamente talvez não pareça, mas no inglês especificamente, she got those... dá essa conotação também sexual, mas pode ser muitas outras coisas, né? É bem aberto aqui, né? We got these, né? Então também a ideia de uma comparação, né? Ela tem aqueles, nós temos esses. Às vezes comparar, ou simplesmente entender que as pessoas também têm jornadas, identidades e caminhos diferentes, né? E aí no primeiro refrão ele diz dance, 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 all night long, yes, all night long, né? We got strong, let's say hello, it's safe to go. Então, né? O Anthony aqui, uma música muito mais para rimar, né? Então eu também estou tentando tirar água de pedra aqui, porque é notavelmente uma música mais simples, né? Então não tem muita referência, mas a gente pode ainda assim tirar um cunho poético até pela situação que eles estavam vivendo na época, né? Então dance, né? Dance bastante, all night long, durante a noite inteira, né? Yes, all night long, sim, a noite inteira. We got strong, yes, we got strong. Nós ficamos fortes, sim, nós ficamos fortes. Vamos dizer olá. E tá tudo bem pra gente poder ir, né? Let's say hello, it's safe to go, né? Então, vamos dizer oi, né? Talvez se relacionar, conhecer as pessoas, estarem receptivos. It's safe to go. Tá seguro pra poder ir, né? Talvez pra poder ir embora do lugar, porque já tá tarde demais, ou pra poder curtir a noite da maneira que tu quiser, né? E ele repete o refrão novamente, mas ele muda, né? Ele diz dance, 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 all night long, we got strong. The light is right, let's play tonight. Então, a luz está correta. Vamos brincar essa noite, né? Então, brincar, né? Tocar, o play tem várias conotações, né? Mas a ideia do movimento, a ideia de brincar, a ideia de tocar um instrumento, né? Tocar música, a ideia de se deixar, né? Levar, aí se entreter, né? Então, o play, né? Tem muitas coisas. O play também pode ser em grupo, né? Não precisa ser solitário. Então, a luz está certa. Então, a ideia de também, ele falou de luz da lua, ou luar. Então, a luz tá ótima, tá boa, né? É na noite que o Chili Peppers e o Anthony vivem aí as suas diversões, né? E ele diz, let's play tonight, né? Então vamos aí. O play pode ser aproveitar também, né? Então vamos aproveitar essa noite, let's play, né? E claro, Chili Peppers é uma banda, são músicos, então o play também pega essa conotação mais pesada, né? De peso, né? Não pesado. Give yourself a chance to find a way, the holiness of play is here to stay, né? Então dê para você mesmo uma chance de encontrar um caminho. A holiness, né? Holy é sagrado, holiness é a santitude, the holiness of play, né? Então aquilo que é santificado no ato de se entreter, de tocar, né? De botar em movimento, né? Dar play é botar em movimento um filme, alguma coisa assim, uma música, né? Então a santidade, né? Pode ser a santidade do play está aqui para ficar, né? Então, play, várias conotações como eu falei, e está aqui para ficar porque tem essa ideia, né? A ideia de esse momento de curtir a noite, né? Sendo um músico, sendo uma pessoa que dança, sendo uma pessoa que está procurando um momento de entretenimento e diversão, isso é uma coisa santa, né? Isso é uma coisa que já é praticada desde os primórdios da humanidade e merece toda essa santificação. They got this and we got that, he got his and she got fat. You've got mine, but I've got yours. I've got love, but you've got more. Então, interessante assim, porque aqui o Anthony, né? Essa música realmente é o Anthony rimando, né? Mas aí ele foi para uma rima muito direta, né? Então, they got this and we got that, né? Eles têm aquilo e nós temos isso, né? Ou ao contrário, né? Eles têm isso e nós temos aquilo. Dá na mesma, né? Mas a ideia também de diferenciar. He got his and she got fat, né? Então, ele conseguiu... Aí aqui muda, porque he got his ele conseguiu o que ele queria, né? No primeiro verso da música é she got his. Então, ela conseguiu algo dele. Mas he got his, ele conseguiu dele, ele conseguiu o que ele queria, né? Então, he got his and she got fat. E ela engordou, né? Então, talvez engravidou ela também, pode ser, né? Ou... acabaram aí, né, o clássico, né, relacionamentos engordam as pessoas 5 quilos, né, eu posso confirmar essa frase, né, então não é
esse estereótipo não é mentiroso, né? Então, you've got mine, but I've got yours. Então, você tem o seu, mas eu tenho o meu. E aí ele diz, I've got love, but you've got more. Né? Então, eu tenho amor, mas você tem mais. Né? Então, o Anthony sempre se põe nessa posição, a gente traduziu várias vezes isso, né? Essa ideia de que ele, né, quando vai entrar no profundo do relacionamento, do amor, ele sempre está com um pé atrás. Então, a ideia de que alguém tem mais amor que ele faz muito sentido com tudo que a gente traduziu até agora, né? E aí ele repete o refrão, give yourself a chance to find a way. The wholeness of place here to stay, né? Então, dê para você uma chance de encontrar um caminho. A santitude, né, do entretenimento está aqui para ficar. Vou botar play como entretenimento. Tell your mom and dad it's all okay. Então, diga para o seu pai e para a sua mãe que está tudo bem. The holiness of play is here to stay, né? Então, a santitude do entretenimento está aqui para ficar, né? E aí, na ponte do som, ele diz, I've got another one, né? Então, ele repete mais uma vez, várias vezes, né? I've got another one, né? Eu tenho mais um, né? Então, muito mais coisas, né? Talvez o Anthony tenha mais uma música, mais uma ideia, mais um show, mais uma noite para se entreter, dançar e entreter os outros, né? Então, essa música aqui tem muita ideia de, né, deixa fluir, né? Deixa rolar, dança, né? Então, o Anthony até quase que idealizado, assim, né? Idealista, né? Então, uma coisa bem diferenciada, assim, do que a gente está acostumado a traduzir. Curioso. You've got yours and I've got mine. He got his and she got shine. We've got all but she got high. Some got hot and they got by. Então, interessante. Aí que ele misturou os versos que a gente já traduziu, né? You got yours and I've got mine. Então, você tem o seu e eu tenho o meu. He got his and she got shine. Então, ele conseguiu o que ele queria e ela conseguiu o brilho. Então, interessante. Aqui já dá um viés mais legal para o desfecho da música, né? Até porque já está acabando, né? Então, ele conseguiu o que ela queria e ela acabou brilhando, né? Ou seja, talvez a união dessas duas pessoas fez com que ela se sentisse mais feliz, né? Então, legal esse desfecho, né? Às vezes a última música que a gente traduziu, segunda passada, foi bem forte, assim, a letra, né? Então é bom ter uma letra mais levinha pra gente conseguir traduzir nessa semana, né? We got all but she got high, né? Então nós temos tudo, mas foi ela que se entorpeceu, né? Foi ela que viajou, né? She got high, ela usou alguma substância que elevou a moça, né? She got hot and they got by. Então, ela ficou quente e eles they got by, né? Got by ou get by é a ideia de seguir em frente, assim, né? De levar o teu caminho adiante, assim, a ideia de estar sobrevivendo, né? Get by and got by, então eles sobreviveram, né? Então ela ficou quente e eles sobreviveram, né? They got by. Como está no passado, é a ideia de que, né, get by é sobreviver, dar conta com aquilo que tu tem, e got by é conjugado, né? Então eles sobreviveram. Sobreviveram a essas substâncias aí, né? Esse brilho todo que eles estavam vivenciando, né? Ele repete o refrão várias vezes, né? Essa é uma música também que tem uma grande repetição, né? E ele termina a música dizendo Let's make the rise, the sun the prize, let's play, né? Então, nesse contexto aqui, né? Make é fazer, mas let's make the rise é vamos chegar, né? Vamos fazer com que nós chegamos até o nascimento do quê? Do sol, né? The sun, the prize. Então, o prêmio por ter durado essa noite inteira de entretenimento é ver o sol nascer. E aí ele diz, let's play, né? Então, vamos curtir, né? Play, englobando tudo que essa música significa, pode ser também curtir, né? Aproveitar, dançar, dançar, dançar. Então, essa foi aí uma música do I'm With You. Então, um disco aí que já não... faz um tempinho que não aparecia no canal, né? Mas, como sempre, tem um entendimento na hora desse som ou quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Solve for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.